Primeiramente, quero dar as boas-vindas aos caros ouvintes aqui do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, mais conhecido como IPAE. Primeiramente, a gente quer também saudar o nosso querido professor João Batista, presidente da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. E vamos prosseguir com o nosso programa. Quero dar algumas orientações aqui para os nossos queridos telespectadores, porque o nosso programa virtual ele funciona da seguinte maneira. A gente tem dois temas assim, que a gente propõe para o nosso convidado, que é os temas educacionais, onde o convidado ele pode escolher o próprio tema e acabar discorrendo sobre esse tema. E a segunda opção é o conversando com educadores, onde o convidado ele pode escolher um certo tema e passar por uma entrevista e por algumas perguntas, ok? E, enfim, Ok. queria só dar essas pequenas orientações para a gente prosseguir com o programa. Então, professor, primeiramente, mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso programa de TV virtual, que tem com o intuito de cada vez mais melhorar um pouco a educação no Brasil e trazer pessoas importantes, assim como o professor. E, e nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o professor falar um pouco do trabalho da ANEC, né? E o professor também falar um pouco sobre o doutor. Muito bem, então gostaria de, primeiro, agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui nesse programa, né, do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, falando aqui para os nossos telespectadores. É um programa virtual e também contar um pouco da minha experiência na área educacional e, sobretudo, do trabalho realizado pela ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, que atua na educação básica, no ensino superior, e congrega todas as instituições confessionais católicas de todo o Brasil, hoje somando aí um total de mais de 1,5 milhão de estudantes nas nossas escolas, né? Isso mostra o tamanho e a grandeza dessa entidade e do segmento educacional católico no país. Um total de 110 mil professores atuando, as nossas escolas atuam em mais de 900 municípios, né? E com a educação básica, ensino superior, como eu já falei, e é um desafio, né, grande, porque nada melhor e nada contribui mais para o desenvolvimento econômico, social, cultural, do que a formação, né, a formação educacional. A educação se tem em casa, com a família, na sociedade, nas comunidades, na igreja, mas o lugar da formação mesmo sistematizada, da educação formal, é na escola. Então, o papel que a ANEC e as suas associadas representa no Brasil e para a melhoria da educação e do sistema educacional brasileiro é de extrema relevância. Então, esse seria o primeiro ponto. Eu sou o atual presidente da ANEC, tem toda uma diretoria e conselhos, Câmara de Educação Básica, de Ensino Superior, de mantenedores e também o Conselho Nacional, que está acima da presidência executiva, justamente para mostrar a preocupação, a seriedade, para fazer esse esforço grande de fazer com que tudo aquilo que a nossa entidade, as nossas escolas façam, seja pensando na boa formação dos nossos alunos e na maior integração dos nossos professores. Bom, também tem aqui uma pergunta, não sei se vamos diretamente nas perguntas ou se
poderíamos fazer mais uma explanação da importância da educação no Brasil, não sei. Não, perfeito, professor. Então, a gente vai prosseguir com as perguntas e o professor vai falando um pouco sobre o que o doutor pensa também sobre a educação, até porque as nossas perguntas é sempre voltada ao âmbito educacional. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Gostaria de iniciar perguntando, fazer uma pergunta que é bem simples, objetiva, mas também muito importante, né? Que é que é ser um educador nos dias atuais. Essa é uma pergunta simples, como você falou, mas eu acho que tem aí um desdobramento e uma importância muito grande. Eu diria, assim, tem várias coisas que caracterizam o educador, o professor, o educador, sobretudo, né? Mas três coisas, para mim, eu tenho observado que poderiam ser as características principais do educador. Primeiro, ele tem que estar preparado. Ninguém entra numa sala de aula, mesmo que seja em qualquer momento, ou na educação básica, e sobretudo na educação básica, tem que estar preparado. Inclusive, nos países de economia mais forte, na Europa, nos Estados Unidos, a gente sabe que o professor da educação básica é extremamente valorizado, porque é justamente nessa fase que o professor tem que estar realmente preparado para entender por que o aluno tem interesse numa determinada disciplina, tem mais facilidade em outra, aprende melhor, questões socioemocionais, justamente hoje, né? Então, se o professor não estiver devidamente preparado na disciplina que ele vai ministrar, mas também na complexidade do que é ensinar e aprender, ele vai ter dificuldade. Então, eu diria que a primeira coisa, o primeiro elemento básico é a preparação que compreende a disciplina do professor, mas também questões emocionais, psicológicas, questões de relacionamento, questões de mindset também, como é que a criança vai despertando toda essa capacidade de aprender. A outra questão é que tenha que gostar da educação. A educação é um ato de amor, é um ato de se entregar. O professor deve ser devidamente remunerado, sim, reconhecido, sim, mas ele tem que mostrar que faz essa atividade, essa missão com amor, com dedicação, com carinho, com desprendimento, apesar de muitas vezes o professor também, ele é humano e tem sua vida, né? Muitas vezes enfrenta aí as dificuldades do dia a dia. Mas quando ele entrar na sala de aula, ele tem que se transformar mesmo nessa dimensão do convívio com os alunos, de mostrar essa verdadeira missão, esse verdadeiro compromisso. Então, ter paciência, né, de ouvir, de entender. Eu acho que todos nós falamos, inclusive a própria minha instituição, eu acompanho isso, eu estou falando tanto de cátedra, como também de teoria, mas da experiência do dia a dia, né? E muitas vezes, quando a gente se depara com um problema real, concreto, do aluno que precisa de atenção, muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam não estando devidamente preparadas. Então, o aluno é aquele ser humano concreto, com as suas dificuldades, com o seu desejo, com as suas frustrações, com a sua ambição. Esse é o aluno, né? Não é algo genérico, abstrato. E o professor tem que realmente estar com essa dimensão maior para que ele possa entrar nesse universo. E quando faz isso, eu não tenho dúvida, a boa relação de ensino-aprendizagem ali acontece porque o professor realmente se mostrou realmente interessado pelo aluno concreto na sua individualidade. A outra questão, o terceiro ponto, é que ele deve, apesar de ter formação, apesar de ter esse amor, esse carinho, essa abertura, ele precisa ter a mente aberta e também a disponibilidade para aprender sempre coisas novas. Porque todo dia surgem, seja na área da tecnologia, na economia, na ciência como um todo dia a gente se depara com realidade muito forte, novas que o professor tem que ter essa abertura para aprender e ensinar, porque só
trabalhando dessa forma, ele se torna um verdadeiro educador. Então, resumindo, claro, rapidamente, preparado, gostar de ensinar e ter mente aberta para aprender todos os dias, aprender coisas novas todos os dias. Perfeito, professor. Entrando um pouco nessa sua resposta sobre a questão da valorização dos profissionais da educação aqui no Brasil, tem uma pergunta muito interessante que seria quais os principais pontos que a educação deve ser melhorada, principalmente aqui dentro do nosso país? Olha, esse é um problema seríssimo, né? Quando a gente vê os processos de avaliação, seja do MEC, seja dos estados, dos municípios, tem municípios que fazem também suas avaliações, os estados também. Quando a gente vê também o resultado do PISA, né? Então, a gente se depara com a situação muito ruim ainda na avaliação dos nossos alunos, sobretudo em ciência, leitura, matemática, a gente percebe literatura, a gente percebe que o Brasil poderia avançar muito mais e ainda os nossos indicadores nesses 3 pontos, ou nessas 3 dimensões importantes, ainda estão abaixo, inclusive, de países muito mais pobres, do que com a economia muito mais baixa, com indicador econômico muito mais baixo do que o Brasil. No entanto, o Brasil ainda está abaixo desses países. Então, eu diria que nós precisamos melhorar a questão mesmo do ensino, né? Porque alguma coisa está errada, não está certo, né? E o que nós temos feito, o grande esforço, sobretudo nas escolas particulares, também associadas à ANEC, o grande esforço é a questão da metodologia, melhorar a metodologia do ensino. Outra questão bastante forte que temos feito é a questão de material didático de excelente qualidade, seja próprio, seja terceirizado. Hoje tem empresas especializadas e tem trabalhado muito, e isso ajuda muito, material didático. Outra questão é fazer o reconhecimento do professor, com remuneração, com dedicação, com tempo de dedicação exclusiva, para que o professor realmente tenha tempo e condições de trabalhar e de melhorar todo o seu trabalho de formação. Também fazer o envolvimento do aluno. Acho que o aluno ele tem que ser protagonista, e isso não se faz simplesmente passando conteúdo. Trabalhando, isso se faz com metodologias de projeto, envolvendo o aluno, pequenos grupos, para que o aluno seja realmente protagonista da ação, porque não adianta, hoje nós sabemos mais do que nunca, através de pesquisas, né? Não adianta o professor ficar falando o tempo todo. Dividir os grupos, fazer com que dá trabalho, acompanhar. O professor é aquele motivador da atividade educacional. Então, tem que melhorar essa questão. Metodologia, material didático, infraestrutura, valorização do professor e também a questão de fazer o aluno o verdadeiro protagonista, porque, na verdade, é ele o verdadeiro protagonista. Não adianta ensinar se o aluno não aprende. E o verdadeiro ensino acontece quando o aluno realmente aprende, embora o professor seja apenas, muitas vezes, um orientador e acompanhador da atividade. Isso tem um papel fundamental. Perfeito, professor. Gostaria de entrar em um tema muito específico e, inclusive, de extrema importância dentro da educação, que é os direitos humanos, né? E seria preciso que as escolas investissem mais em palestras sobre esse tema? Não tenho dúvida, eu acho que a questão dos direitos humanos, também do direito de sociedade, de respeito, tolerância, de conhecimento da diversidade, das culturas, tudo isso passa por uma questão de direitos fundamentais, do direito humano, o direito de viver, o direito da liberdade, o direito de fazer as próprias escolhas sem medo, sem restrição. Claro, com liberdade, com responsabilidade, mas, sem dúvida, hoje, essa questão dos direitos humanos
e também do respeito da liberdade, da convivência e tolerância é fundamental. Isso só se resolve, ou só se dá um passo significativo, se tiver professores também preparados na questão dos direitos humanos, como o que significa o direito à educação, o direito à condição livre de manifestar a sua própria religião, a sua própria ideologia política. Né? Hoje eu vejo, inclusive, fica até muito difícil, claro, falando mais no ensino superior, no ensino médio, muitas vezes uma discussão saudável em sala de aula, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas colocam com liberdade aquilo que elas pensam e aquilo que elas gostariam que fosse a sociedade, seu espaço de convivência. Então, é fundamental trabalhar com palestra, trabalhar em sala de aula e também com exemplos concretos. Né? E o que funciona muito bem também, claro que tem dificuldade, mas os intercâmbios, seja dentro do próprio município, do próprio estado, do país e também mais difícil, mas também as nossas escolas fazem, conhecendo realidades diferentes, culturas diferentes, e aí a pessoa consegue abrir a criança, o jovem, o adolescente, consegue abrir sua mente, sua capacidade de entender, tolerar e conviver de forma saudável para a cultura de paz. Eu acho que, inclusive, a própria igreja, o Papa Francisco, tem insistido muito que nós sejamos realmente protagonistas de uma cultura de paz. E sem isso, não existe uma sociedade sadia, solidária e que trabalha para o desenvolvimento e o respeito das pessoas. Perfeito, professor. A gente já está batendo mais ou menos a gente já está batendo mais ou menos 10 minutos a 15 minutos de entrevista. Eu vou encerrar vou encerrar essa entrevista com uma pergunta muito importante. Inclusive, hoje mais cedo saiu uma matéria no G1 falando sobre a educação inclusiva, né? E alguns dados mostram, do último censo escolar, mostra o aumento de demanda para atender alunos com deficiência. As escolas estão preparadas atualmente para receber essa educação inclusiva com qualidade? Olha, 100% não, né? Eu acho que há um esforço grande das escolas, das nossas escolas, das escolas públicas, privadas também, porque esse é um tema, e não é só um tema, é uma obrigação, né? Que as escolas, obrigação legal, mas obrigação de fato, porque essa realidade está aí batendo nas nossas portas todos os dias, né? E para fazer a verdadeira inclusão, além de receber, de ter condições de receber as pessoas com portadoras de alguma deficiência, alguma necessidade especial, seja o superdotado, seja as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, seja também pessoas que têm alguma portadora de alguma limitação física e cognitiva também, e outras, entendendo aí a questão das diversidades, eu diria que não, as escolas ainda não estão preparadas para essa realidade, mas estão fazendo um grande esforço, estão se preparando, a infraestrutura como um todo, os professores também, os educadores, porque não é só também a questão do educador, é a questão da infraestrutura da escola como um todo, desde a questão da acessibilidade física, mas a acessibilidade pedagógica também. Tem hoje uma estrutura já montada para atender, mas isso é um problema ou é uma dimensão que requer muito esforço de todo mundo. Os pais também, eu acho que têm que ser convidados a fazerem parte desse trabalho, desse esforço, porque não é só responsabilidade da escola, é responsabilidade da sociedade, das famílias e da escola. E aí eu acho que esse avanço, né, de entendimento e de esforço tem melhorado bastante, mas ainda precisa muita coisa para melhorar, inclusive da própria sociedade, né? Porque
porque muitas vezes as escolas são entendidas como se estivesse colocando limitadores de inclusão. Mas tem, posso lhe falar tranquilamente, muitas vezes as escolas particulares, aquelas que têm um serviço diferenciado, muitas vezes nas cidades menores, ela acaba absorvendo todas as demandas da educação inclusiva. E a educação inclusiva não é responsabilidade só de uma determinada escola que tem já um grau elevado de atendimento dessas crianças, mas é uma responsabilidade de todo o ecossistema educacional e de todas as escolas, da família e da sociedade. Então, eu diria que já avançamos muito, mas precisamos continuar estudando, trabalhando, se esforçando, melhorando a metodologia como um todo para atender as crianças ou jovens portadores de alguma necessidade especial. Perfeito, professor. E administração da educação. Esse é um tema muito importante que deva ser bem colocado dentro também do Ministério da Educação, né? Com toda certeza. Enfim, professor, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer também a participação do nosso querido ouvinte, que com certeza deva ter enriquecido demais a experiência, o conhecimento também, com o nosso convidado especial, presidente da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. Eu tinha inúmeras perguntas aqui para fazer, mas o professor já abrangeu todas elas. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a participação do professor, ok? E a Eu que participação... agradeço também, e certamente quem está nos ouvindo pode até ter ideia diferente, ou achar que já avançamos no 100% da educação inclusiva, mas eu sinto que precisamos continuar avançando, né? E também na discussão educacional, eu acho que cada um é livre também para colocar aquilo que pensa, que conhece, que sente e que entende como avanço na educação. Mas, com certeza, precisamos melhorar muito para atender as necessidades da nossa sociedade. E não são poucas. Não, com certeza, professor. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença e agradeço a presença de todos os ouvintes nesse mais um programa de educação, programa TV virtual do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação.